noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é uma passagem que Jesus nos deixou sobre não vim trazer a paz, mas a divisão. E para isso a gente vai dar alguma contextualizada sobre como é que era a situação ética e social da época em que Jesus viveu. Então, na época em que Jesus viveu, inclusive pelas suas narrativas, né, a gente vê o quê? Que a pessoa que fosse devedora, né, e não tivesse como pagar, como saldar a sua dívida, teria a sua família vendida como escravo. A escravidão era uma coisa aceita, era uma coisa comum. O Código de Moisés tinha sido alterado pelos doutores da lei para atender os seus benefícios e interesses. Já naquela época, as coisas eram contornadas para ajeitar para os benefícios dos poderosos. A mulher era propriedade do homem. Seu pai, irmão ou esposo tinham a palavra sobre os seus destinos. Os doentes que tivessem hanseníase eram tratados de modo simples e se não se recuperassem, eram escoltados por soldados até vales próximos, onde eram determinados a viver até que a morte os levasse. Então, um ambiente bem tranquilo, bem pacífico. E toda ideia nova, né, ela encontra resistência. E uma ideia radical, ideias tão radicais como o perdão das ofensas e amar aos seus inimigos, encontraram e encontram até hoje muitas resistências ferrenhas por parte de irmãos que se definem como acadêmicos, como agnósticos, até mesmo ateus. O plano inferior, na sua tentativa de conseguir que a humanidade não progrida moral e intelectualmente, com uma visão humanitária e de fraternidade universal, usam todos os meios no convencimento de que as ideias do Cristo estão ultrapassadas e não representam a verdade. Fazem isso através da influenciação espiritual de políticos, juízes, comunicadores, pastores, padres, espiritualistas e espíritas desviados, divulgando imagens de momentos infelizes e com vitórias contra as leis e a ética como símbolos de que não há renovação espiritual no planeta e da humanidade. Então, eles fazem conosco uma disseminação de imagens que tornam as pessoas sem esperança, tornam as pessoas sem uma visão de que há um modo de se melhorar, de que há um objetivo em se melhorar. Porque a ideia deles é evitar que você tenha associação com as boas palavras do Cristo, os bons exemplos do Mestre. No século XIX, o Voltaire, atribuído a ele uma frase assim: posso não concordar com uma única palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-la. Porém, essa liberdade não era generalizada, sendo designada apenas para a elite. Apenas aqueles que tinham alguma condição é que poderiam, ou eram de uma família nobre, ou eram de burgueses poderosos, é que poderiam se expressar de maneira livre. Os outros deveriam acatar e ficar quietinho. A sociedade é um organismo em constante evolução e passamos por várias fases de amadurecimento do pensamento. Durante muito tempo fomos instruídos a somente aceitar opiniões oficiais e não questionar publicamente o que se estava veiculando. Vivemos, neste momento, um movimento de mudança do modelo de sociedade.
Tínhamos, naquela época, verdades impostas por meios de comunicações tradicionais e por pessoas de renome. Críamos que apareceu na TV era verdade. Deu no jornal X era verdade indiscutível. Mas a inteligência humana e a orientação dos bons espíritos nos trouxeram ferramentas que nos permitem discutir tudo, e isso é muito bom. Nós temos que nos libertar da ideia de que nós não podemos nos exprimir. Nós não podemos ter opinião. O Espiritismo é uma doutrina de esclarecimento. O Espiritismo é uma doutrina que faz com que você desenvolva o raciocínio lógico. A fé que nós pregamos é a fé raciocinada. É a fé que sustenta-se face à lógica. Correto? E hoje a gente não ia aceitar as condições éticas e morais, né, da sociedade em que o Cristo viveu como válidas, né? A gente não ia aceitar a escravidão, o absolutismo da palavra do homem sobre a mulher. A gente não está mais nessa fase. A sociedade evoluiu, os costumes melhoraram. Então, o advento das redes sociais tornou-se o ponto de partida para criarmos o meio em que foi fermentada a revolução midiática atual. Quando você pega o celular, aquilo ali é uma simples ferramenta. Aí você pode utilizar para o bem ou para o mal. Você pode abrir o Kardecpedia e ler os textos do Kardec, ou você pode abrir uma página de política, ou você pode abrir uma página de fofoca, ou você pode abrir uma página sobre socialite. Você escolhe o que você quer. Que tipo de vibração você quer se ligar. Então, a ética de hoje, comparada com a da sociedade de Jesus, cresceu e é muito diferente. Então, palavras como perdão e amor ao próximo já não são mais estranhas e são os objetivos de muita gente. Muita gente hoje tem como objetivo essa parte de querer se desenvolver espiritualmente. Nós estamos aqui porque nós achamos que nós não podemos só aceitar as informações, nós precisamos entender e precisamos aceitar aquilo como lógico e válido. Durante todo esse trajeto do evangelho oral ao uso da tecnologia moderna, a sociedade foi evoluindo de forma pendular, indo de um extremo ao outro das ideias de organização social e buscando atingir o equilíbrio e o esclarecimento. E todas as mudanças, como eu já disse, sofrem resistência. Porém, somente a experiência individual sobre as várias propostas de governo e sua avaliação dos benefícios e prejuízos fazem com que se evolua a sociedade. A sociedade é a soma de todos os cidadãos. Todos os espíritos que nela vivem, se desenvolvem, aprimoram-se moralmente e mudam a sociedade. Não é uma entidade extracorpórea chamada sociedade. A sociedade é o que nós fazemos dela. Então, nesse ponto é que a gente tem que entender que quando Jesus fala assim, não vim trazer a paz, mas a divisão, é porque essa divisão é importante. Nós temos que ter a ideia de que o conflito é saudável. É o conflito das ideias, o conflito das opiniões, respeitosa, com tolerância à opinião alheia, com aceitação de que o outro é um outro espírito e tem liberdade e tem livre-arbítrio. Se eu passo por isso, se eu compreendo isso daí, eu entendo que a divisão, que é o conflito, é bom.
O que é ruim é o confronto. Quando eu radicalizo as minhas opiniões e não aceito arredar o pé de nada dela. Quando eu não abro mão de nada do que eu estou colocando, eu estou radicalizando. Eu não estou nem raciocinando no que o outro está falando. E aí eu estou me colocando numa posição de confronto, porque não vai ter acordo, porque eu não quero chegar em um acordo, eu quero vencer a discussão, eu quero ganhar o tema. Outra passagem, nessa mesma passagem de Jesus, ele fala assim, não vim para lançar fogo à terra, e o que mais desejo é que ele se acenda. Isso significa que o desenvolvimento da sociedade tem que se dar como um batismo, em que as ideias separarão as pessoas em diversos lados e, havendo respeito, a sociedade evoluirá de maneira correta. As crises são como dores do parto para o nascimento de novas versões da sociedade. Para rompermos esse ciclo de mudanças dolorosas, é importante usar o respeito, o discernimento, a caridade para com os outros e tolerância para com opiniões divergentes. Acreditamos que o conflito respeitoso das ideias é proveitoso, já o confronto não nos leva a soluções viáveis. Nossa sociedade evoluiu muito, mas não estamos habituados a conversar e trocar opiniões sem nos inflamarmos, apenas contrapondo as ideias e posições de modos de pensar. Temos de começar a respeitar o próximo como um espírito em evolução e que tem seu livre-arbítrio. Jesus nos deixou uma recomendação importante: faça aos outros como quer que faça para você. Parece tão simples, né? Mas requer que tomemos posicionamentos mentais para coibir abusos que possamos cometer com o próximo e não obtermos alguma vantagem, mesmo que seja apenas ganhar a discussão. Neste ano que se inicia, nós vamos ter definições que impactarão os destinos do nosso país e do mundo. Não podemos, entretanto, colocar nossas opiniões e convicções acima do nosso raciocínio e entendimento da doutrina espírita. Respeite os outros, lembre-se de que isto é o que deseja deles. Quando houver aqueles que discordam de você, não tente convencê-los, deixe que as suas palavras e opiniões vençam pela força da verdade que elas representam. Se são verdades, elas não perecerão, e se forem comprovadas como equivocadas, depois elas não se firmarão. O Espiritismo não é partidário. Os espíritas podem e devem discutir os assuntos da sociedade sem querer impor os seus pontos de vista. O que a gente quer dizer com isso? Nós estamos num ano em que o mundo está atravessando várias radicalizações, várias contraposições de ideias, e nós, se queremos ter o equilíbrio, temos que nos colocar na situação do equilíbrio, respeitar a opinião do outro, colocar as nossas opiniões e não querer que elas sejam a única verdade. A verdade é aquela que cada um aceita. E como eu disse, se ela for uma verdade de verdade, ela vai se manter verdade. Se ela for uma verdade que não é tão verdadeira, ela vai se comprovar falsa e vai desaparecer. Então, nós, trabalhadores da Casa Espírita, nós, frequentadores da Casa Espírita, nós não devemos colocar em grupos de WhatsApp opiniões radicais, opiniões que possam constranger ou exacerbar a opinião dos outros. A gente tem que aprender que cada um pode ter a sua opinião. Então, a gente pode ter
esse envio de mensagens sobre as nossas opiniões políticas, sociais, econômicas, por meios individuais, uma conversa, olho no olho, por um e-mail, por um WhatsApp pessoal, um Instagram pessoal, várias YouTube, colocar lá uma opinião e respeitar a opinião dos outros que estão também dando a sua opinião. Mas o que acontece? Não deixar radicalizar. Quando Jesus fala, não vim trazer a paz, mas a divisão, não é que a gente tem que estar em briga, mas a gente tem que entender que há uma mudança a partir da troca de opiniões. É aí que a sociedade amadurece, é só aí que nós conseguimos evoluir. Por quê? Porque nós descobrimos o que é importante. Na época dele, era aceito ser escravo, mas ele trouxe uma palavra completamente destruidora disso, que é perdão. Amar ao próximo como a si mesmo, amar aos seus inimigos. Como é que você pode manter alguém escravo com isso? Ou como é que você pode manter alguém submisso à sua vontade, como era o caso das mulheres, com isso? Nós temos que passar a aceitar o ser humano, qualquer que seja seu gênero, como um espírito em evolução. E, a partir daí, usar o nosso amor, a nossa caridade, a nossa compreensão, a nossa tolerância e a nossa liberdade para dar as nossas opiniões e aceitar a opinião do próximo. Você pode discordar, você não é obrigado a aceitar, mas você não precisa agredir. Então, debater com respeito ajuda a avançar a sociedade. O que temos que ter é o respeito pela opinião alheia e, como disse Jesus, deixar aqueles que não querem ver as verdades que você já possui serem como cegos, guiando cegos e entendendo o uso do seu livre-arbítrio. O Espiritismo é doutrina de responsabilidade e consequência sobre nossas escolhas e ações. Assim sendo, aprendamos a ser melhores e mais caridosos. Buscar sempre, no exemplo de Jesus, nos seus ensinamentos, o nosso guia, o nosso modo de agir. Não achemos que os ensinamentos de Jesus são historinha da carochinha que aconteceu há 2000 e lá vai pancada para trás e que nós hoje não temos utilidade para isso. Muito pelo contrário. Jesus é hoje reconhecido como um dos maiores psicólogos que a humanidade já teve. Seus ensinamentos são estudados a fundo por aqueles que querem realmente entender e cada vez se maravilham mais com aquilo que foi deixado, de maneira simples, de maneira clara, não tão objetiva, porque as pessoas da época não teriam capacidade de compreender, mas de maneira que, conforme você vai aumentando a sua inteligência, aumentando a sua capacidade de compreensão, você vai se aprofundando sobre esses temas e vai compreendendo o quão atual são as mensagens dele. Então, nós buscarmos, no momento em que tivermos em desequilíbrio, contato com o nosso mentor espiritual. Antes da gente reagir, buscar se retirar para um canto, fazer uma prece, pedir a Deus que nos ilumine. Se acontecer alguma coisa mais agressiva, se retira e pede a Deus que ilumine. Entenda que essa pessoa está em desequilíbrio, como foi a passagem antes da palestra, que foi o tema lido aqui do Pão Nosso, que a gente tem que se conciliar com as pessoas que encontramos pela frente. Se não conseguimos estender a mão
e chegarmos num acordo, pelo menos mandamos uma mensagem, uma vibração, que Deus te abençoe, que você possa se recuperar, que você possa encontrar o reequilíbrio da sua consciência, do seu espírito. E quando a gente faz isso, a gente entra numa faixa de onda que vai receber essa mesma energia de volta. Então nós emitimos não um amor fraternal, amor de família, mas um amor fraternal de espíritos que estão encarnados e que tem que se acertar. Se não for hoje, vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã. Então, compreender que aqueles que nos perturbam, que nos tiram do sério, são aqueles que estão servindo de prova, de momento de experiência comprovada que a gente já aprendeu para podermos seguir em frente. O que o Espiritismo faz não é evitar que a gente sofra, é nos dar forças para passarmos pelo sofrimento com menos dano, certo? E agradecendo a Deus pela experiência, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar evoluindo. Em volta da Terra, já há alguns anos falam isso, tem mais de 10 bilhões de espíritos. E nós somos uns dos escolhidos para virmos aqui vivenciar essa experiência e com isso voltar para lá melhor do que a gente veio. Obrigado.